Olá, sejam todos muito bem-vindos a uma edição especial do painel de notícias sobre saúde. Todos os anos, em 7 de abril, celebramos o Dia Mundial da Saúde. A ideia de comemorar a data é conscientizar as pessoas da importância da promoção da saúde física e mental e da prevenção de doenças. Vamos falar sobre decisões da Justiça que garantem esse direito que é de todos. Confira. TRF1 determina bloqueio de recursos públicos para garantir medicamento de alto custo a paciente com câncer. No Giro de Notícias, decisões que impactam a saúde de quem procura a justiça. Começa agora. Fica comigo. No Brasil, a saúde é um direito fundamental, garantido pela Constituição de 1988 como um dever do Estado e direito de todos, que deve ser assegurado por meio de políticas públicas, sociais e econômicas. Mas como nem sempre é assim, a Justiça muitas vezes precisa intervir para garantir tratamentos e medicamentos. Uma história assim é contada na reportagem de William Nascimento, que aborda a decisão da Justiça Federal de bloquear recursos públicos para garantir o fornecimento de um medicamento de alto custo a um paciente com câncer. Para quem enfrenta um câncer, a interrupção do tratamento pode significar a perda da única chance de controlar a doença. Quando o acesso ao medicamento é negado, a batalha pela vida acaba chegando à justiça. Foi o que aconteceu em um caso analisado pelo TRF da Primeira Região. A 11ª turma manteve o bloqueio de mais de R$ 176 mil dos cofres da União para garantir o fornecimento de um medicamento de alto custo a um paciente com câncer. O colegiado entendeu que a medida foi necessária diante da omissão do poder público e do risco de interromper o tratamento, destacando que o direito fundamental à saúde deve prevalecer sobre interesses financeiros do Estado, especialmente quando há risco à vida. O medicamento pembrolizumab garantido nesse caso faz parte de uma nova geração de terapias contra o câncer. São tratamentos inovadores, conhecidos como imunoterapia, porque utilizam o próprio sistema imunológico do paciente para combater a doença. A diretora da Sociedade Brasileira de Oncologia, Daniele Lapeste, explica como esse tipo de medicamento atua no organismo. O nosso sistema imunológico ele tem a capacidade de fazer esse rastreamento já nas células normais, para descartar as células que surjam com algum defeito. Então, sistematicamente, nosso sistema imune já faz isso. Só que as células oncológicas que têm a capacidade de driblar o sistema imune são as que acabam originando os tumores futuramente. E aí, essas medicações, elas têm a capacidade de bloquear esse mecanismo da célula de se esconder do nosso sistema imunológico. Ou seja, a imunoterapia utiliza o próprio sistema imunológico do paciente para combater o câncer, estimulando as defesas do organismo a reconhecer e destruir células tumorais. Na maioria dos casos, representa uma abordagem menos agressiva e mais tolerável, com resultados bastante eficazes. Ocorre que os medicamentos dessa categoria ainda têm alto custo e, em muitos casos, não integram a lista de remédios fornecidos pelo SUS. Por isso, pacientes recorrem à justiça para garantir o acesso ou a continuidade do tratamento com terapias consideradas essenciais. No processo analisado pelo TRF1, o descumprimento pela União da decisão judicial que determinava o fornecimento do medicamento levou à adoção de uma medida mais rigorosa. O desembargador federal Pablo Zúñiga Dourado, relator do processo, explica o fundamento legal que possibilitou essa decisão. A União estava recalcitrante em cumprir essa decisão, né? Não fornecia o medicamento e já se prolongava no tempo a omissão da União em fornecer, mesmo diante de ordem judicial. E aí o que a 11ª turma fez, e eu fui o relator do processo,
foi usar um precedente do Superior Tribunal de Justiça que diz que nesses casos é possível ao judiciário, inclusive o sequestro de valores, né, o bloqueio de valores na conta pública da União para garantir, assegurar o medicamento para as pessoas. Para o relator, o fator determinante para a decisão foi assegurar o direito à saúde. Esse medicamento que foi deferido no processo fazer a parte da terapia para garantir uma melhor qualidade de vida para esse cidadão, um prolongamento de sua vida, né, devido à moléstia que já ia em estágio avançado. Portanto, para reduzir ou até afastar mesmo o sofrimento desse ser humano, né, dessa pessoa. Importante ressaltar que a eficácia da imunoterapia depende da continuidade do tratamento, que em muitos casos não tem prazo definido, como ressalta a oncologista da SBO, Daniele Laperche. Nós temos algumas estratégias que variam em alguns protocolos, mas a grande maioria ela é feita uma aplicação a cada 21 dias, a cada 3 semanas, tá? E cada protocolo contempla um período de uso. Isso vai depender de que estágio da doença que nós estamos, se é uma doença inicial, se é uma doença avançada, metastática. Em alguns cenários de doença metastática, nós vamos usar até a progressão da doença, não tem um prazo definido de uso do medicamento. Então, ele tem essas doses recorrentes para manter essa efetividade e essa atuação do sistema imune contra o tumor. A advogada especialista em saúde, Dênia Magalhães, explica o que significa na prática a decisão do TRF1. Para o cidadão, uma decisão dessa natureza significa o cumprimento estrito da Constituição, que é a proteção à vida e a garantia da saúde. Então, são os bens mais caros que nós possuímos, a nossa vida e a nossa saúde. Então, o judiciário, ao analisar esse tipo de decisão e deferir tanto o fornecimento quanto garantir os recursos pecuniários para a compra desses medicamentos, o judiciário está cumprindo o que está na legislação mais importante que nós temos, que é a Constituição, a garantia da vida e da saúde, do indivíduo e da coletividade. Para o desembargador Pablo Dourado, o colegiado buscou nessa decisão o equilíbrio entre a garantia da dignidade humana e o impacto coletivo das decisões dessa natureza. É muito complexo, é muito difícil a gente decidir esses processos, mas o que se espera é garantir uma dignidade para esse indivíduo sem um sacrifício coletivo, que é o que a União se preocupa. No final, acho que foi o que o colegiado da 11ª turma, ao sequestrar os valores para garantir a distribuição do medicamento, vislumbrou e ponderou e decidiu. Cobertura de planos de saúde, acesso a prontuários médicos e até isenção tributária para equipamentos médicos. Esses são alguns dos temas das decisões que você confere agora no Giro de Notícias com Roberta Nunes. É abusiva a cláusula contratual que exclui a internação domiciliar quando esta é considerada alternativa eficaz à internação hospitalar, sobretudo quando indicada pelo médico que acompanha o paciente. A partir desse entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a 5ª turma do TRF da Primeira Região confirmou o direito da autora ao fornecimento de home care em período integral, ou seja, 24 horas por dia, com equipe multidisciplinar completa nos moldes da prescrição médica. Ela é portadora de demência de Alzheimer e diabetes e se encontra acamada, desorientada e dependente total de terceiros, necessitando, por isso, de atendimento domiciliar multiprofissional, com fisioterapia, fonoterapia, visitas médicas e enfermagem. Além da jurisprudência consolidada pelo STJ quanto à obrigação de custeio do home care, o colegiado considerou que a prova documental atualizada
comprova o estado clínico da paciente e a necessidade de assistência domiciliar em período integral, o que foi garantido pela decisão do TRF1. A 11ª turma do TRF da Primeira Região confirmou o entendimento de que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, é competente para fiscalizar e aplicar sanções às operadoras de planos de saúde que violem normas regulatórias do setor. No caso, a ANS emitiu um auto de infração contra a Postal Saúde, que vinha cobrando dos clientes, a título de coparticipação, materiais, medicamentos, órteses e próteses utilizados nos atendimentos. Na Justiça, ao questionar a punição, a Postal Saúde, que é a Caixa de Assistência de Saúde dos Empregados dos Correios, sustenta que a cobrança seria legítima, por estar contratualmente prevista. Mas a ANS defende que tal prática é expressamente vedada pela Resolução número 8 de 1998 do Conselho Nacional de Saúde Suplementar, o CONSO, que normatiza o setor. No TRF1, o relator desembargador Pablo Zúñiga Dourado considerou que a cobrança de coparticipação sobre itens que não integram o conceito técnico de procedimento não apenas viola o regime regulatório do setor, mas compromete a confiança e a boa-fé que devem orientar a relação contratual no âmbito da saúde suplementar, o que justifica a atuação corretiva da agência reguladora. Ainda para o magistrado, a resolução número 8 do CONSO possui natureza normativa válida por ter sido expedida no exercício regular do poder regulamentar da ANS, que é competente para editar normas regulatórias e fiscalizar a observância desse regramento pelas operadoras. Sendo assim, por não identificar qualquer irregularidade na atuação da ANS, foi confirmada a legalidade do auto de infração questionado pelo Postal Saúde. O TRF da Primeira Região já definiu que somente será admitido o acesso a informações contidas em prontuários médicos mediante autorização judicial ou consentimento do paciente. E foi com base nesse entendimento que a 13ª turma decidiu que o Hospital do Coração do Pará tem o direito de impedir o acesso do COREM, o Conselho Regional de Enfermagem do Pará, aos prontuários médicos dos pacientes. A decisão foi dada em um processo em que o COREM questionou restrições impostas pela instituição no momento em que o Conselho cumpria seu papel fiscalizatório. O hospital, por sua vez, sustentou que jamais impediu a fiscalização, apenas limitou o acesso a prontuários médicos e a áreas hospitalares restritas, por se tratarem de dados sensíveis protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados e por envolverem privacidade e segurança de pacientes. No tribunal, apesar de reconhecer que a competência dos Conselhos Regionais de Enfermagem para disciplinar e fiscalizar o exercício profissional abrange o poder-dever de inspecionar estabelecimentos de saúde, o relator desembargador federal Pedro Braga Filho destacou que o exercício desse poder de polícia encontra limite nos direitos fundamentais à intimidade e à privacidade e no sigilo profissional médico, que protege o paciente, na hipótese, caso o Conselho entenda necessária consulta a documentos dessa natureza, deverá submeter o pedido à apreciação judicial, demonstrando a pertinência entre as informações pretendidas e o objeto da fiscalização. Ficou fixado ainda que o alcance da fiscalização deve se limitar aos ambientes em que efetivamente se desenvolvam atividades de enfermagem, e, nesse caso, deve ocorrer de forma supervisionada e com observância das normas sanitárias e de biossegurança previstas pela Anvisa. O TRF da Primeira Região manteve a sentença que reconheceu o direito de uma dentista brasileira à isenção de tributos sobre equipamentos odontológicos trazidos do exterior. A União recorreu ao TRF1, argumentando que deveria ser aplicado aos bens o regime comum de importação com cobrança integral de impostos, já que são destinados à atividade empresarial. Entretanto, no TRF1, o relator desembargador federal Pedro Braga Filho entendeu que se aplica ao caso a legislação que garante isenção para ferramentas e instrumentos necessários ao exercício profissional, uma vez que ficou comprovado que os bens eram de uso profissional individual da dentista, que residiu no exterior por mais de um ano
e que demonstrou, inclusive, a origem dos recursos. Sendo assim, o colegiado afastou a cobrança de tributos e a aplicação de penalidades, confirmando a liberação definitiva dos bens e a liberação do depósito judicial. Hoje falamos sobre saúde, que deve ser prioridade em qualquer fase da vida. Este ano, o tema do Dia Mundial da Saúde é a Ação Global pela Cobertura Universal de Saúde, focado em garantir que todos tenham acesso a serviços essenciais de saúde com qualidade, incluindo prevenção e tratamento. E cuidar da saúde envolve escolhas diárias em aspectos como alimentação e prática de atividades físicas, porque ter saúde não é apenas não ter doenças, mas estar em pleno bem-estar físico, mental, psicológico e social. Priorize sua saúde e nos encontramos na próxima semana em mais um painel de notícias. Tchau!